Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui mais uma vez para fazer mais uma live sobre resolução de conflitos conjugais. E nós vamos hoje meditar como restaurar um casamento. Tem uma história que diz que uma casa estava toda destruída, né? E a pessoa queria refazer a casa. E essa pessoa contratou um profissional para reconstruir a casa, que estava toda detonada. E aí o profissional veio, refez a casa e de repente a casa começou a se deteriorar de novo, mais uma vez, da mesma coisa, do mesmo jeito. Aí a pessoa foi e chamou o profissional para que ele refizesse o serviço. O profissional veio, refez o serviço, não demorou muito tempo, a casa de novo estava toda destruída. Até que ela encontrou um amigo, né, que era engenheiro e construía casas, e disse para ele do problema da casa que se destruía, né? Ele construía, reconstruía e destruía, reconstruía e destruía, e o amigo disse para ele assim: olha, o problema ali é que você precisa de um bom profissional, de alguém que realmente reconstrua a sua casa da maneira correta. O que está sendo feito ali não vai resolver, são só paliativos, e isso por um tempo ele fica bom e depois ele vai acabar tudo de novo. Se você não tiver um profissional bom que realmente faça tudo da maneira correta, você nunca vai conseguir reconstruir a sua casa. O casamento é a mesma forma, do mesmo jeito. É preciso de alguém que possa construí-lo e reconstruí-lo da maneira correta. E alguns casamentos, eles não são restaurados porque os casais não têm buscado no lugar certo, não têm buscado o profissional certo, não têm buscado a pessoa correta para poder restaurar o seu casamento. Hoje nós vamos falar sobre como restaurar, e vamos falar de duas buscas que você precisa fazer para ter uma boa restauração do seu casamento, para que seu casamento possa ser restaurado. Nós vamos nos basear hoje na palavra de Deus, aqui na história de Jó. Jó estava com a sua vida completamente destruída, ele perdeu tudo. No entanto, Jó teve a sua vida completamente reconstruída, né? Restaurada. E como isso aconteceu na vida de Jó? Jó fez duas buscas, e a Bíblia nos demonstra que duas buscas que devem ser feitas para restaurar os casamentos. E nós vamos começar falando que a primeira busca é em Deus. Buscar em Deus é essencial para restaurar o seu casamento. Qualquer tipo de relacionamento, em especial o seu casamento. Foi isso que Jó fez. Jó buscou em Deus para ter a sua vida restaurada. Não haveria outra forma, não haveria outro caminho. Salmo 142, no verso 3, ele diz assim: quando eu estou quase desistindo, tu sabes o caminho, né? Tu sabes o caminho que eu devo seguir. Então, quando seu casamento está destruído, e pode ser que nós estejamos falando a pessoas hoje, casais hoje com casamento completamente destruído, há possibilidade de restaurar, mas só Deus sabe o caminho que vocês devem trilhar. Então a primeira busca é a busca em Deus. Mas vou buscar em Deus o quê? Primeiro,
A palavra de Deus nos demonstra buscar em Deus fé. Fé para continuar crendo. Olha o que diz lá, livro de Jó, capítulo 42, versos 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Então, você vê aí Jó declarando a sua fé. Ele falou, eu sei que o Senhor pode tudo. Fé para continuar crendo no Deus que pode tudo. Jesus disse para os discípulos, né? Existem coisas que para os homens são impossíveis, mas para Deus tudo é possível. Às vezes quando nós estamos assim, quando os casais estão nessa destruição, vivendo esse casamento destruído, a fé deles de que isso pode ser restaurado vai esmorecendo, vai acabando, vai sendo destruída também. É preciso buscar em Deus a força para continuar crendo que Ele vai restaurar, porque Ele pode todas as coisas. E às vezes, né, quando a gente está nessa situação, pensa-se que Deus não pode. Deus não tem condição mais. Nem Deus pode mudar o meu marido, nem Deus pode mudar a minha esposa. Pode sim. Deus pode qualquer coisa. Jó declara isso. Ele estava com a vida destruída e a sua vida foi completamente restaurada. E ele creu, Deus tudo pode. Nenhum plano de Deus pode ser frustrado. Às vezes a gente pensa assim, mas o meu cônjuge não quer. Então, se ele não quer, Deus não pode fazer. Pode, porque antes de nós crermos em Jesus, foi Ele que nos atraiu para Ele, né? A gente Sim. não queria. Sim. A gente não queria, Ele que nos atrai para Ele, mesmo a gente sem querer. Mesmo a gente não querendo, quem nos atraiu primeiro, quem nos amou primeiro foi o próprio Deus, né? Foi Jesus. Então, independente daquilo que o seu cônjuge pensa da restauração do seu casamento, da reforma do seu casamento, Deus pode. Deus pode e continua podendo, é o mesmo ontem, hoje, para sempre. Quantas pessoas... Fala. O poder dele existe independente da pessoa querer ou não. Né? Ele continua sendo Deus. Pensa em quantas pessoas, em quantos maridos, em quantas esposas que não queriam e Deus restaurou. Nós já aconselhamos algumas dezenas de casais que os esposos não queriam, que as esposas não queriam, mas que Deus restaurou. Deus pode qualquer coisa. Continue crendo. Não perca sua fé. E outra coisa, buscar a Deus para quê? Primeiro, para continuar crendo. Segundo, para buscar em Deus o conselho e o ensino. Só a palavra de Deus tem o conselho e o ensino certo nessas horas de restauração do seu casamento. Olha o que diz lá, Jó, capítulo 42, versos 3 e 4. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois, havias dito e eu falarei, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Então você vê Jó falando de conselho, Jó falando de ensino, e ele termina dizendo assim, eu te perguntarei e tu me ensinarás. Jó sabia que o ensino e o conselho vinham de Deus para a vida dele. E é preciso buscar em Deus, ou seja, na sua palavra. Em que outro lugar você vai buscar um ensino que venha de Deus, se não for na Escritura? É preciso buscar na Escritura o conselho e o ensino correto. Deus tem planos de bem para o seu casamento. Ele quer restaurar os casamentos. Ele não quer que os casamentos se destruam. Deus quer restaurar as coisas. Deus é um Deus de restauração, de misericórdia, de graça.
Ele quer restaurar o seu casamento e o conselho para isso vem da palavra de Deus. O ensino para essa restauração vem da palavra do Senhor. Busque nele. Busque nele. Busque na palavra. É por isso que nós estamos há 20 anos usando a palavra de Deus. E nós, nesses 20 anos, vimos muitos casamentos serem restaurados pelos conselhos e ensinos da Escritura. É nela, é em Deus que você busca o conselho e ensino para restaurar o seu casamento. E a terceira coisa que você deve buscar em Deus é a análise correta de você mesmo. Eu falei outro dia numa dica do casal, né, que eu estou fazendo. Eu falei outro dia que não busque o autoconhecimento, não busque conhecer a si mesmo, porque você nunca vai conhecer a si mesmo. Deus é quem nos conhece. Por isso que o salmista diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho. É o Deus revelando para mim quem eu sou. Então, busque em Deus aqui quem você realmente é, porque às vezes, nesse tempo de destruição, fica um culpando o outro, fica um colocando a responsabilidade sobre o outro da destruição do casamento. E aí a pessoa não olha para si mesma, ela não se enxerga, porque nós não conseguimos nos enxergar completamente, só Deus pode fazer isso. Então é buscar em Deus essa autoanálise. Senhor, revela para mim aonde foi que eu errei, revela para mim o que é que eu fiz de errado, revela para mim quem eu realmente sou. É Deus quem faz isso, e Jó buscou em Deus. Olha só o que diz lá, Jó 42, versos 5 e 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, Jó olha para Deus e diz assim: eu te conhecia de ouvir falar, mas meus olhos estão te vendo. Os olhos de Jó estavam vendo Deus assim, fisicamente? Com os olhos físicos, não. Ele está falando dos olhos da fé. Ele estava vendo Deus porque Deus havia falado com ele. Se revelado. Capítulo 38, 39, 40 e 41, Deus fala com Jó, se revela a Jó. Por isso, Jó via. Agora ele está falando de meus olhos te veem, porque Deus havia se revelado a ele, através da palavra de Deus. Né? Então... E o reflexo dessa revelação de Deus para Jó e para nós é a gente enxergar a nossa pequenez, o nosso pecado. Por isso ele fala: me abomino e me arrependo. Porque quando você conhece Deus, quanto mais você conhece Deus, mais você conhece a santidade e mais você enxerga quão longe você está. Ele fala aí: me arrependo no pó e na cinza, né? Era uma maneira das pessoas naquela época expressarem o seu arrependimento jogando pó e cinza sobre o seu corpo, maneira de dizer: eu estou muito arrependido. E é preciso que você procure em Deus que se revele, que revele você a você mesmo, e que faça essa revelação, que mostre para você quem você é, onde você tem errado, qual é o seu pecado, para que você busque esse arrependimento no pó e na cinza como Jó, e você não fique só culpando o outro pela destruição do casamento. Então, a primeira busca que você deve fazer para restaurar o seu casamento é buscar em Deus, certo? Buscar em Deus a fé, buscar em Deus o conselho e ensino, e buscar em Deus a revelação de você mesmo. E aí, a segunda busca é buscar em outros.
Jó buscou em outras pessoas, né? Algumas outras pessoas não foi uma busca tão boa assim, mas o livro de Jó nos demonstra isso. Olha só, Jó capítulo 7, capítulo 42, versos 7 e 8. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era certo, como o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó, e oferecei holocausto por vós. O meu servo Jó orará por vós, porque dele aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Esses 3 amigos de Jó aí, Elifaz e os outros 2, vieram falando, dando conselhos para Jó. E Deus diz aí: vocês não disseram sobre mim o que era correto. Ou seja, vocês não aconselharam a Jó da maneira certa. Aquilo que eu gostaria que vocês dissessem, aconselhassem a Jó, vocês não aconselharam do jeito certo. E aí Deus pede para que eles façam um sacrifício de arrependimento pelo pecado, né? Pagando para pagar esse pecado aí que eles haviam cometido. O pecado de quê? De aconselhar mal a Jó, de não aconselhar, de aconselhar dizendo coisas erradas sobre Deus. Você vê que o conselho, o conceito de conselho errado é qualquer conselho que esteja fora do que Deus realmente é, ou seja, da palavra de Deus, né? Sim. Então, buscar em outros, você vai buscar em quem? Em primeiro lugar, você vai procurar bons conselheiros bíblicos, conselheiros que manejam bem a palavra da verdade e que falam os conceitos de Deus para você. Tá? E muito cuidado, porque a pessoa pode pegar a Bíblia e pode usar do jeito errado, fazer a interpretação errada, e se fizer a interpretação errada, fatalmente vai te dar o conselho errado. Então, procure conselheiros bíblicos, pessoas que realmente vão ministrar a palavra de Deus ao seu coração. Não como os amigos de Jó, que disseram coisas erradas e tinham concepções erradas sobre Deus e deram conselhos errados para Jó. Se Jó tivesse seguido aqueles conselhos dos seus amigos, a sua vida nunca seria restaurada. Conselheiros bíblicos vão fazer com que seu casamento se restaure. Se você procura conselheiros que não usam a palavra de Deus, pode ser que seu casamento nunca seja restaurado também. Então procure pessoas que realmente sejam homens e mulheres idôneos, fiéis a Deus, que manejam bem a Escritura, que conheçam a Escritura e que possam aconselhar você e seu esposo, a sua esposa, para que vocês restaurem o seu casamento da forma como Deus quer que você restaure. Segunda busca de buscar outros, a primeira é buscar conselheiros bíblicos, a segunda é buscar aflitos para você ajudar. No verso 10, diz que Jó orou pelos seus amigos. Olha lá, verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo o que antes possuíra. Então agora, os amigos que vieram dar o conselho estavam aflitos. Por quê? Porque deram conselho errados e Deus castigou eles. Agora, Jó é quem está orando por eles. Jó é quem está ministrando ao coração deles. É Jó que está ajudando os seus amigos que vieram ajudá-lo, porque agora eles estavam aflitos.
buscar outros para você poder ajudar. Aí você vai dizer assim, mas como? Se eu estou precisando restaurar o meu casamento, como é que eu vou procurar outros para poder ajudar? Outros casais que estão com casamentos destruídos, como é que eu, com um casamento destruído, posso ajudar outros a restaurar o casamento destruído? Olha, você sabe que em muitos casos a gente aprende mais quando a gente ensina do que quando a gente está estudando. Em muitos casos a gente restaura mais o nosso próprio casamento quando nós estamos restaurando o casamento dos outros, quando nós estamos ajudando outros. Não é porque o seu casamento está destruído, não é porque o seu casamento precisa ser restaurado que você não pode ajudar outros. Não é porque a pessoa não tem dinheiro que ela não pode ajudar um outro que está aflito também. Pode. E pode e deve muito. Nós já cuidamos, eu e a Ângela já cuidamos de moradores de rua, né? Um projeto que nós fizemos há muitos anos. E a gente via, às vezes, a solidariedade. Eles não tinham, às vezes, o que comer na rua. Mas quando a gente chegava com uma sacola de pão para dar para eles, o que eles faziam, às vezes, era dividir, partiam um pão no meio e um entregava para o outro. Estavam os dois na mesma situação. Estavam os dois precisando de comida, morrendo de fome, mas ainda assim partia o pão para dar para o outro. Você está com o casamento destruído, está com o casamento que precisa ser restaurado, mas você pode ajudar outros. Aquilo que Deus estiver ministrando na sua vida, você já pode compartilhar com outros na mesma situação. Você já pode compartilhar. Essa palavra que nós estamos dando e que você está ouvindo, você já pode ministrar ao coração de outro casal que está aflito e que também precisa ser restaurado no casamento. Você pode. E creia que quando você fizer se mover, você começar a se movimentar na direção do outro, Deus já está se movimentando na sua direção para também restaurar o seu casamento. Tá bom? Nós queríamos deixar essa palavra hoje. Essas duas buscas são essenciais para que você restaure o seu casamento. Busque a Deus, busque em outros, busque a ajuda de outros e ajude outros. Você vai estar dando passos importantes para restaurar o seu casamento destruído. Que Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Deus abençoe.